TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do nosso TheCast, com muita satisfação, como sempre, um convidado que nos chega até aqui com todo prazer para passar um pouco da sua história. E hoje já estamos com o episódio, Cássio, 122, né? Olha só, passando dos 120. E nós hoje convidamos aqui a Vânia Santos, fruto de um episódio gravado aí alguns meses atrás, que falou sobre o transplante de microbiotas. E ao longo do tempo encontramos uma pessoa que fez esse procedimento, que passou por esse transplante, e aqui, com todo prazer, veio para passar um pouco da sua experiência juntamente aqui no TheCast. Vânia, bem-vindo ao TheCast. Muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer imenso, né, estar aqui participando, trazendo essas informações que eu sei que é uma informação importante para muita gente que tem problemas de retocolite Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Pouca gente conhece esse transplante, né? Isso. Então, para mim é um prazer aqui estar trazendo essas informações aí. Eu fico feliz e fico feliz também em saber que você é uma seguidora do TheCast, Sim. que nos acompanha. Lembro muito bem quando a gente fez a gravação inicial que a gente entrou em contato pelas redes sociais. Isso. E você fez lá, confirmou quem era o Dr. Manuel Álvaro, e aqui está para passar um pouco da sua história. Esse tema é um tema para muita gente desconhecido, muita gente não conhece, Vânia. Então eu queria que você desse essa grande contribuição, passando a sua experiência para o nosso ouvinte, de modo que as pessoas passassem a compreender. Transplante de microbiotas, para quem não conhece abertamente, é o transplante de fezes, que é algo transformador, pelo menos a gente, pelo acompanhado desde a gravação com o Dr. Manuel Álvaro e agora contigo, a gente queria ouvir um pouco desse teu depoimento. Como tudo começou, Vânia? Bom, na verdade, a doença, né, começou há uns 15 anos atrás, mas o transplante eu fiz há um ano atrás. Certo. Depois que eu passei por vários tratamentos médicos, com vários medicamentos, inclusive imunossupressores, né, que são medicamentos de alto custo, e nada estava fazendo mais efeito para mim. Imagina. Até que chegou um dia que o Dr. Manuel Álvaro falou para mim que talvez fosse necessário fazer uma cirurgia para tirar uma determinada parte do intestino, que era o intestino que estava ali afetado. E eu não queria isso para mim, porque eu ia ter que usar aquela bolsinha, né, aquela sondazinha. Entendi. E eu não me imaginava usando aquilo. Eu não tinha estrutura para usar aquilo. Psicológico. Isso. Né? E aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho estrutura para isso. E aí foi quando depois eu pesquisei sobre o transplante de fezes e tudo. Descobri que tinha esse transplante e conversei com o Dr. Manuel Álvaro. Perguntei se realmente funcionava e se fazia aqui no Brasil. Ele disse que estava em pesquisa e que ia começar a fazer. Então, para mim, foi uma alegria, né? Uma alegria. Foi. Pois é, Vânia, eu queria ouvir um pouquinho da tua história no início, assim, da tua vida, né? Quando essa sequela desse problema de saúde surgiu na sua vida, né? Você ainda mais nova, como foi isso? Na verdade, eu tinha uns 19 anos, estava terminando o ensino médio, fui para aula. Quando eu voltei à noite para casa, foi que começou as dores muito intensas de barriga, febre alta e diarreia com sangue. E eu não sabia o que era. Imaginei que fosse alguma infecção intestinal de alguma coisa que eu tinha comido na escola. Sim. E que me fez mal. Porque os sintomas são parecidos também com infecção, né, intestinal. Então, eu suspeitei que fosse isso. Passou vários dias assim, eu não melhorava. Inclusive, passei por vários hospitais. Cada hospital que eu chegava era um diagnóstico diferente, né? Cada um dizia isso, e eu fazia tratamento, não resolvia, outro dizia era isso, e eu passava de hospital para hospital e não resolvia. Até aí você não tinha o diagnóstico preciso, não né? tinha. Que era a retocolite ulcerativa. Isso. Eu acredito que há uns 15 anos atrás essa doença também não era tão divulgada, não era tão conhecida, inclusive de muitos médicos também. Hoje está sendo mais divulgada, está sendo mais conhecida, né? É muito bom isso. E aí, depois que eu passei por vários hospitais, passei pelo hospital universitário, foi quando eu conheci a doutora Sandra, né? Certo. E pelos sintomas que eu falei para ela, ela já suspeitou qual era a doença. E aí ela disse, Os sintomas sempre o mesmo, né? Diarreia excessiva com sangue. Isso, diarreia com sangue. É aquela diarreia que é praticamente de meia hora. Imagina. Eu praticamente não dormia à noite, perdi muito peso, não comia nada.
tudo que comia, já batia aquela dor e aquela emergência já de ir para o banheiro. Imagina. E, além disso, também tinha as dores nas articulações, que dava também, que era causado pela doença. Era uma dor muito intensa que, às vezes, eu não conseguia colocar o pé no chão, de tanta dor que eu sentia. Caramba, Vânia, a vida social fica bem comprometida, né? Bastante. Você sair para estar nos ambientes e tal. Bastante. Como é que você convivia com isso? Na verdade, na época, para mim, foi assim um choque, porque na época eu estava namorando, Sim. 4 anos de namoro, pensando em casar, né? Esse namorado já estava comprando algumas coisas para a gente, na verdade, morar junto. Eu não pensava em casar, assim, na igreja, não tinha vontade. E a gente começou a comprar umas coisas, foi quando a doença surgiu. E, para mim, foi um choque, porque essa pessoa que eu ia casar praticamente me abandonou, né? Imagino. Por causa dos sintomas, porque eu perdi muito peso, meu cabelo caiu. E ele passou a ter vergonha de mim. O cabelo caiu em decorrência do tratamento ou da doença? Não, na verdade, não foi em decorrência do tratamento. Porque, como eu não me alimentava, estava muito fraco, então acredito que a fraqueza também deu a queda de cabelo. Não cheguei a perder todo o cabelo, mas eu fiquei com bem pouco cabelo. E fiquei muito, muito magra. Eu cheguei a pesar uns 30 e poucos quilos, para ter uma noção. Muito magra. Nessas alturas, emocional... E o psicológico abaladíssimo. Abaladíssimo. E a gente também não consegue dormir. Quem tem essa doença sabe que não pode dormir, porque é praticamente de meia hora no banheiro, não dá para dormir, não dá para descansar a mente. Então, a gente fica assim com a mente bem abalada mesmo, né? Sim. Devido à doença e devido também à falta de sono, porque a gente não pode dormir. Imagino. Bom, aí no decorrer do tempo, você procurando saídas. Um hospital, outro hospital, encontrou um médico, outro médico, e aí... Até chegar no Dr. Álvaro, antes dele, qual foi o tratamento que você encontrou? Olha, antes dele eu fiz tratamento para infecção intestinal em um hospital, que disseram que poderia ser isso. Fiz tratamento, passei dias lá internada e não resolveu. E aí eu passei para um outro hospital, aí informaram que era verme, era ameba e ancilostomose. E aí eu fiz... Pois é. E eu fiz tratamento para ameba e ancilostomose e também não estava tendo melhoras. Passei também rapidinho por um hospital e chegaram a dizer que era até suspeita de leucemia. E aí foi quando me enviaram também para o hospital universitário. Aí, chegando lá no hospital universitário, né, a doutora Sandra, que me atendeu, e só pelos sintomas, ela tinha conhecimento já da doença, só pelos sintomas ela imaginou que era e disse, já suspeito que só precisa fazer uma colonoscopia para a gente ter a certeza. E aí, quando fiz a colonoscopia, foi diagnosticado. Antes disso, até esse outro diagnóstico, essas outras tipos de doença que sugeriam, isso é um abalo emocional muito grande para você. Bastante. Além de abalar, também tem aquela tristeza de eu estou fazendo tratamento para isso e não está servindo. Né? E depois chegou a uma conclusão que pode não ser isso, vai para outro hospital. E fiquei andando de hospital. Eu fiquei praticamente 1 ano nessa luta. De hospital para hospital? De hospital para hospital, clínicas, exames. E eu fiz vários exames. E o exame principal, que é o exame que mostra a doença, que era a colono, eu não fiz. Só fiz quando eu cheguei no hospital universitário, que era o exame principal para saber. Foi esse exame já recomendado pelo Dr. Álvaro, Manuel Álvaro, ou foi a doutora Sandra? Não, na época que eu descobri, foi a doutora Sandra que começou a me atender no início da doença, foi ela. Aí foi depois que você foi encaminhada para o Dr. Álvaro? Isso, é porque a doutora Sandra chegou um tempo que ela não trabalhou mais, né? Saiu do hospital universitário, e aí depois que ela saiu, conheci o Dr. Manuel Álvaro, que trabalha lá, e aí eu fiquei fazendo tratamento com ele até hoje. Vânia, a nossa conversa está ficando boa, agora começa a esquentar, e aí é onde eu quero ouvir agora o início do tratamento, né? Tem um histórico quando você descobriu a doença, tal, o sofrimento todo até chegar nessa conclusão de poder fazer um tratamento. E aí eu queria que você me narrasse um pouco o início desse tratamento, quando você descobriu aquela luz, existe transplante de fezes e isso pode ser bom para você. Como foi isso? Na verdade, eu tinha um grupo no Facebook, né? Na época que eu tinha um Facebook, tinha um grupo de pessoas que tinham essa doença, Crohn, retocolite, né? Doenças inflamatórias intestinais. E tinha uma pessoa que era de outro país que comentou lá no grupo que lá no país que ela estava tinha o transplante de fezes e que estava dando resultado para esse tipo de problema de doença, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, eu disse, meu Deus, é esperança para mim, porque eu já tinha passado por vários tratamentos, né?
com imunossupressor, com corticoide, mesalazina, e nada estava fazendo mais efeito para mim no meu corpo. E aí eu disse, vou falar com o meu médico, e eu falei com o Dr. Manuel Álvaro sobre esse transplante, perguntei se aqui no Brasil já existia e se era possível fazer e se realmente funcionava. E aí ele falou que estava em pesquisa, estava em estudo, e que provavelmente ele ia fazer nos pacientes dele, né, como pesquisa. Interessante que a sua busca, logicamente, pela saúde, pela solução, ela veio antes do Dr. Álvaro começar o processo. Antes. Então, meio que combinou, meio que casou, né? Isso. É você buscando a solução e ele trabalhando para começar uma pesquisa. Isso. Aí chegaram meio que na hora certa. Na hora Você é uma certa. mulher de fé, eu já percebi, né? Muita fé, procuro ter fé. É bom, é bom. Então, aí foi quando ele disse, olha, vou começar a pesquisa. Aí é tipo assim, é óbvio, né? A Vânia disse assim, opa, eu sou a número 1. Isso. Eis-me aqui, né? Preciso. Como eu mostrei interesse, eu já fui falar com ele. Nem imaginei que ele já estava ali elaborando essa pesquisa, né? E ele falou, precisa. Inclusive, ele não tinha ainda os doadores, né, de microbiota. E aí ele me deu uma folha com a lista de exames que um doador precisava fazer e disse como era que eu precisava procurar um doador. Acho que o seu interesse foi tão grande que ele disse, olha, eu vou atrás de doadores, mas você está tão interessada, toma a lista aqui e corra atrás, né? Isso mesmo. Porque os doadores que ele ia encontrar, ele ainda também ia ter que fazer todo aquele processo de exame, saber se era compatível e tudo. Como eu estava bem interessada, eu queria rápido, né? Sim. E aí ele falou, se você conseguir o doador, a gente começa, né? Sim. E aí eu... Saiu desesperado atrás. Saí ligando para todo mundo que eu conhecia. Só que algumas pessoas... Eu imagino, Vânia, você procurando esse doador com esse assunto e pessoas que sequer ouviram falar, porque ainda hoje, para a maioria da população da gente, é novidade. As reações das pessoas. Me conta como foi essa experiência. Tu falar com fulano, ciclano, é o seguinte, tem um problema e agora vai ter uma solução, preciso de um doador de fezes. O cara, opa! Conta. As pessoas, na verdade, ficaram meio que assustadas e achando até que era alguma piada, né? Isso é verdade, eu disse, não, mas se for verdade, eu não tenho coragem. Tem gente que tinha vergonha. Sim. Eu tenho vergonha de doar assim, as minhas fezes. Aí eu não tenho coragem, não. Porque é um assunto realmente que, lógico que normal, porque todo mundo faz parte do ser humano, né? Não tem bronca nenhuma nisso, mas ainda uma certa timidez. A maioria das pessoas, de fato, são tímidas. E quando se trata de um assunto como esse, olha, até eu que sou um cara bem para frente aqui nessa história toda de podcast, quando o Dr. Manuel esteve aqui, deu trabalho para eu destravar, assim, e falar do assunto. Contigo também, já estou mais leve, já estou mais de boa. É porque as pessoas falam de fezes, aí parece que constrange, né? Eu estou meio constrangido de falar sobre isso aqui. Não é coisa tão simples. É, lógico, e outro que todo mundo tem, que todo mundo produz. Todo mundo faz. Então, mas ainda bem, você é muito para frente, eu gosto de ver assim, eu acho que essa sua postura tem te ajudado a superar esse problema, porque do contrário podia ser o fim de tudo, né? Com certeza. E algumas pessoas até comentaram, nossa, vai ter coragem de fazer, isso é nojento. Eu disse, como assim uma coisa que é esperança para trazer a cura para mim, eu não vou fazer porque é nojento? Sim, como é que pode? Eu disse, não, eu quero. Eu quero, para mim é um privilégio ser a primeira. E eu disse, eu vou correr atrás, né? E graças a Deus fui a primeira. Agora a questão do doador, eu não consegui arrumar, porque era um valor alto os exames que cada doador precisava fazer. Era, em média, uns R$2.000 que eu pesquisei. 2.000 reais, mais ou menos, isso. Tá, R$2.000. E aí, tipo, eu arrumei alguns doadores, pessoas que disseram que ia fazer. Só que, se eu pagasse para um doador aquele valor para fazer aquela bateria de exames e aquela pessoa fizesse e não fosse aprovado, tivesse algum problema que não pudesse doar, eu ia pagar mais 2.000 para outro, mais 2.000 para outro, até encontrar um. E encontrar um é difícil, não é fácil. Né, quais as características do doador? De repente, eu vou fazer aqui um chamado aqui. Hein, Cássio? A gente vai vamos descobrir se aparece algum doador aí, né? Quais as características, Vânia, do doador? Olha, um doador, segundo o Manuel Álvaro me falou, né? Não pode ser obeso, tá acima do peso. Não pode estar acima do peso. Não pode ter diabetes, colesterol alto, não pode ter uma idade mais avançada. Certo. Ter uma alimentação saudável. Eis o desafio, né? Quem é que tem alimentação saudável hoje em dia? Não fumar, não beber, tudo isso, né? Então, para encontrar alguém hoje em dia com essas características aí é muito raro. É raro. É raro.
Então, você ainda tentou, bateu em uma porta, noutra porta, não conseguiu, aí seguiu o fluxo, o próprio hospital conseguiu. Isso, aí como eu não consegui, eu disse, deixa quieto, vou esperar, o hospital depois vai encontrar alguém, só que eu estava com pressa, mas eu disse, eu vou esperar e vamos ver. E aí passou um bom tempo, acredito que uns 2 anos, mais ou menos, o doutor Manuel Álvaro nessa pesquisa, foi quando depois ele falou para mim que já estava em andamento a pesquisa já com os doadores. E aí foi quando marcou a colono para mim fazer juntamente com o transplante. A colono juntamente com o transplante. Isso. E essa notícia que apareceu um doador para você? Na verdade, eu fiquei muito feliz. Quem não fica, né? Eu fiquei um tempo esperando por essa notícia. E aí ele falou, já tá, a gente vai começar a fazer o transplante e você vai fazer. Aí eu disse, nossa, que bom, já fiquei naquela expectativa. Só que eu não tinha muita noção de como era o processo do transplante, né? Eu fiquei pensando, transplante como vai ser assim? Vai abrir minha barriga? Né? Isso geralmente quem escuta, é isso que a gente quer ouvir de você, para que a nossa audiência, as pessoas que nos escutam, possam entender melhor e, de repente, encontre essa saída também. O transplante em si, como foi o procedimento? O processo em si? O processo é bem simples, né? Simples, parece ser até uma coisa complicada, mas é uma coisa muito simples, porque não é invasivo, não precisa abrir nada, não precisa cortar nada. É através do exame de colonoscopia mesmo que a gente faz anualmente. Geralmente, quem tem doenças inflamatórias intestinais precisa fazer anualmente esse exame. Independentemente de transplante ou não, independente. Já faz. E aí, como eu precisava fazer essa colono, ele já falou, ó, a gente vai aproveitar e vai fazer já o transplante através da colonoscopia mesmo. Entendi. Então, é bem... A gente fica sedada, não sente nada, não vê nada, é bem tranquilo. Entendi. E recuperação rápida, terminou a sedação, vai para casa de boa. Isso, tranquilo. Ô, Vânia, aí agora já me interessa saber as reações. Você depois que fez, né, porque é meio que introduzido a microbiota saudável, né? Isso. Você é retirado a microbiota da pessoa mesmo e colocado outra ou é só introduzido? Não, é só introduzido. Na verdade, como a gente toma um medicamento, que é o manitol, a gente precisa tomar para fazer a colono. Entendi. E esse medicamento já limpa todo o intestino, porque a gente passa a noite todinha no trono. Entendi. Passa a noite todinha. Entendi. É praticamente de 5 em 5 minutos você vai ao banheiro, é só água. Entendi. Então, a gente fica com o intestino realmente limpo para poder fazer esse processo da colono. E aí é quando ele injeta a microbiota, que é as fezes de uma outra pessoa, dentro do intestino. Dentro do intestino. Isso aconteceu assim, são sessões, 1, 2, 3, não, aconteceu, trocou, o procedimento aconteceu e pronto. Como está sendo uma pesquisa ainda, então, assim, não tem nada definido, né? Eu fiz ano passado, agosto do ano passado. Certo. Fiz a primeira, e aí agora foi... Um ano depois. Um ano depois, sim, fiz a segunda. Porque eu acredito que eles estão avaliando acredito que anualmente será feito esse transplante. Porque eu acredito que vai também perdendo já o efeito do transplante ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Aí, a parte principal, Vânia, a tua vida mudou, assim, a melhora realmente aconteceu? Você sentiu, porque embora seja uma pesquisa, mas a eficácia do transplante para você surgiu? Bastante. Senti diferença, sim. Inclusive, senti diferença principalmente na consistência do cocô. Porque, geralmente, quem tem essa doença tem um cocô mais líquido ou pastoso, né? Dificilmente alguém tem aquele cocô formado, né? Certo. E eu senti essa diferença, sim, em relação ao cocô. Inclusive, mostrei para minha nutricionista o meu cocô. Certo. Não, é importante mesmo. Ela faz uma pesquisa com as outras pessoas, porque depois de mim, teve outras pessoas que fizeram o transplante. Também. Então, ela faz uma pesquisa como a gente estava antes, sim, durante e depois. Então, ela fica acompanhando a gente, pergunta como é que a gente está, se mudou o cocô, se não mudou. E, às vezes, fica difícil para mim dar a característica do cocô, que ela fica pedindo. Entendi. E aí, eu falei para ela, não vou mostrar a foto que é melhor. E fui lá, tirei a foto e mostrei. Ela está ótima. E a mudança foi considerável e ela entendeu que... Foi, ela está muito bom. Então, eu senti essa mudança e também senti uma mudança incrível no meu peso. Tá. E aí, eu até falei com ela, né, que a nutricionista que faz parte da equipe do Dr. Manuel Álvaro, eu falei com ela sobre isso. Ela disse que outros pacientes têm relatado a mesma coisa, de perca de peso com esse transplante. Porque, inclusive, esse transplante em outros países é feito para obesidade. E tem dado resultado.
Então, a gente faz para uma coisa e acaba trazendo benefício também para outra área, né? Para outra coisa do nosso corpo. E eu que estava um pouquinho acima do peso, que eu estava engordando já, que tinha me recuperado, e eu queria perder peso, tinha dificuldade de perder peso. Mesmo que eu fizesse dieta, eu perdia. Se eu parasse a dieta, eu voltava rapidamente. E depois do transplante, em 1 ano, eu perdi 5 quilos. E tem se mantido. E tenho mantido, não tenho ganhado de volta. Então, isso é muito bom. E ela tem relatado que outros pacientes estão falando a mesma coisa. E o bom de tudo isso é que a gente está perdendo gordura. Não é massa muscular, é realmente gordura. Boa. Ô, Vânia, você conheceu ao longo desse tratamento algumas pessoas, né? Mas que estão fazendo também? Você chegou a conhecer? Sim, conheci uma pessoa que foi a segunda, que fez, a segunda pessoa, mas eu não tenho muito contato com ela. Entendi. O exemplo maior é o seu, que na verdade você tem tido um efeito extremamente positivo e que ele está fazendo feliz. Isso. Né? Mas me conta, 1 ano depois, você fez o primeiro transplante, passado 1 ano. Para fazer o segundo, você chegou a fazer por protocolo ou porque tinha sentido, assim, voltado alguma crise, tipo as consequências que você tinha antes? Na verdade, eu estava bem. Quando eu fiz o primeiro, fiquei até bem mesmo. Estava até, assim, quase que 100% boa. Certo. E quando estava quase finalizando 1 ano de transplante, deu uma desregulada no meu intestino. Entendi. E aí voltou as crises de diarreia, voltou as dores intensas. Aí eu fiquei bem preocupada. Eu disse, meu Deus, estava tão bem, de repente. Eu acho que foi, inclusive, numa fase que a gente até se falou. Isso. E você até pediu uma pausazinha e tal, não foi? Isso, foi. Aí você disse, agora eu voltei lá e a nutricionista, então agora está na hora legal. Foi isso que aconteceu? Isso, foi isso mesmo. Entendi. Aí eu acredito também, eu fiquei pensando por que voltou as crises, né? E acredito que também foi por causa de um medicamento que eu tomei, que deu uma desregulada no meu intestino. E não consegui mais voltar ao normal, desregulou tudo. E aí foi quando a nutricionista Júnia, que faz parte da equipe, né, que falou que ia começar a fazer o transplante novamente, pela segunda vez, nas pessoas que estavam começando a ter crises. Então, eu acredito que vai ser algo que será feito anualmente por conta disso, né? Eu acho que pode ser... Tipo a revisão, né? Isso. Porque não tem nada certo ainda é pesquisa, né? Então, pesquisa leva um certo tempo para chegar a uma conclusão. Então, enquanto isso, a gente está fazendo assim. Vai fazendo a revisão, no isso. caso, né? Me fala uma coisa, melhor um pouquinho da sua vida agora. E as pessoas à sua volta, que convivem contigo, têm percebido a sua reação, a sua felicidade, enfim... Bastante. Porque antes, nas crises, né, eu era limitada para sair. Imagina você querer ir para uma festa e não poder, porque eu pensava logo, vai ter banheiro. E se der a dor no caminho, se der a dor quando eu estiver no carro, como é que vai ser? Já passei por vários constrangimentos com isso. Imagina. Muito grande. Já cheguei a fazer... não tenho vergonha de falar isso. Tem gente que diz, você tem coragem de expor isso? Eu disse, não tenho vergonha, porque eu sei que não é só eu que passo. Tem gente que passa também por isso. Sim, sim. Já cheguei a fazer cocô dentro do shopping. Imagina um constrangimento maior do que esse. Não tem maior. Não deu tempo de ir ao banheiro, porque quem tem essa doença sabe que bateu a dor, não tem essa de dizer, vou esperar um pouquinho. Não dá, tem que correr urgente para um banheiro. E não deu tempo. E eu cheguei a fazer. Foi a maior vergonha da minha vida. Imagina. Cheguei em casa aos prantos, chorando. Meu Deus, eu não quero mais sair para lugar nenhum. Né? Não é fácil, não. O emocional vai lá para baixo. Né? Muito abalado, muito abalado. E o emocional acaba interferindo também na doença, porque quanto mais abalado a gente fica, parece que pior fica. É uma coisa puxa a outra. Interfere. E esse tipo de problema não é aquele que demora a ir no banheiro, é o contrário, é o que vai direto. Vai direto. E com muita frequência. Não dá tempo de esperar, não. A Vânia é uma pessoa, já até sondei isso aqui, é uma pessoa de fé, né? Tu acompanha, tu ia sempre para alguma igreja, a tua vida religiosa? Na verdade, olha, a minha história de fé, eu acho assim que é até impactante, sabe? Porque no início dessa doença, quando surgiu a doença, eu passei quase 1 ano tentando descobrir que doença era, até quando eu cheguei no hospital universitário, descobri qual era a doença e comecei a fazer tratamento. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu não acreditava na existência de Deus. Às vezes eu ia, quando criança, para a igreja com a minha mãe, né? Sim. Porque minha mãe ia, me levava e eu ia também. Você já foi quase ateu. Quase isso, né? Eu ia para a igreja, mas não acreditava. Eu ia porque eu não tinha o que fazer.
E aí eu passei bastante tempo indo para a igreja, minha mãe se afastou, e aí eu acabei não indo mais. E foi uns 19 anos de idade que começou essa doença em mim. E depois que eu descobri a causa, fiz o tratamento, eu senti um pouco de melhora, e eu não podia sair para lugar nenhum porque as crises estavam intensas, o meu cabelo tinha caído bastante, eu estava bem debilitada. E aí, quando eu recuperei um pouco mais do meu peso, a minha força, né, eu disse, eu vou para São Miguel dos Milagres, tenho família lá. Passar um tempo lá, que lá tem praia, estou precisando, passei quase um ano praticamente dentro do hospital, né? Sim. E aí eu fui, e lá todo mundo é evangélico, lá minhas primas, minha tia. E aí ela falou para mim, olha, vai ter um pastor que vai ser uma bênção na igreja lá, culto Dia dos Pais. Bora. Aí eu não gostava, vou não, ela disse, você vai ficar em casa só, todo mundo vai. Aí eu disse, eu vou ficar só não, vou ter que ir. E aí eu fui. E aí... Vai acabar saindo um pouco do assunto, né? Não, mas o assunto é sua vida. Não tem problema, eu estou interessado. E aí, quando eu fui lá, o pastor estava orando, o pastor aqui de Maceió que tinha ido pregar lá, ministrar lá. E aí ele disse, tem alguém que queira aqui receber oração? E foi algumas pessoas lá na frente. E ele colocou a mão na cabeça de algumas pessoas e as pessoas caíam na unção. E eu não acreditava em nada disso, né? Sim. E eu, nossa, que teatro, essa igreja é boa de teatro. Eu imaginando. É o que se pensa muito, né? Isso. E algumas até fazem isso mesmo. Aí eu pensei, não, eu vou lá fazer uma vergonha a esse pastor, não é possível, né? Eu vou fazer vergonha a ele. Tá todo mundo aqui planejado, mas eu não tô, não. Vou fazer vergonha a ele agora. Caramba. E aí eu dei um passo lá na frente. Só que quando eu dei um passo lá na frente, ele nem precisou orar por mim. Eu já caí endemoniada no chão. E para quem não acreditava nisso, porque eu não acreditava em Deus, logicamente não acreditava no diabo. Então, para quem não acreditava nisso, foi um choque. E eu estava endemoniada, mas a minha mente estava sã. Eu estava lúcida do que estava acontecendo comigo. Sabe? Estava escutando tudo. E eu lá no chão, gritando e fazendo escândalo. E o pastor orando, a igreja toda orando. Eu não conseguia me mover, abrir meus olhos, mas eu estava ciente de tudo. Caramba. E aí... Isso ele não precisou impor a mão só a sua cabeça, não. Nem precisou. Quando você chegou. Eu fui para envergonhar ele, fui envergonhada, né? Na verdade, eu disse, vou lá envergonhar ele, mostrar que isso é um teatro, e na verdade, sou vergonha fui eu. E aí ele orou depois de muito tempo, eu consegui me levantar, e aí ele fez lá o convite, quem quer aceitar Jesus. Aí foram as 4 pessoas, eu sem querer ainda meio retraída, Sim. E chegou a hora que eu disse, não, eu preciso ir, porque a ficha foi caindo. Eu disse, Deus é real, eu preciso ir. E quando eu fui lá na frente, caí de novo endemoniada. Então, eu passei, para resumir a história, porque é um pouco longa, eu passei por um processo de libertação muito grande. Sabe, os demônios falavam através da minha boca, ele dizia o que ia fazer comigo, que ia me matar, que um monte de coisa, sabe, que me odiava. E eu escutando tudo isso, imagine. Então, assim... Era tipo você escutando a sua própria voz. Isso. Eu escutando e sabendo tudo que estava acontecendo ao meu redor. Eu não conseguia ver porque eu não abri os olhos, né? Mas eu estava ciente de tudo que estava acontecendo ao meu redor. Caramba, isso é uma experiência Foi uma experiência forte. Para quem não crê em Deus, foi uma experiência bem forte. E foi nesse processo que eu estava passando da doença, né? Então, a fé me ajudou bastante a vencer isso. Foi através da fé. E depois daí, né, eu tive outras experiências assim muito marcantes com Deus também, que se eu for contar, vai levar horas. Mas foram coisas bem impactantes na minha vida. E eu passei a ter fé. No que antes eu não cria, eu passei a crer. Como você falou, um processo de libertação. E foi liberta. Fui liberta, graças a Deus. Demorei um pouco, porque às vezes a dificuldade da gente ser liberta de vez, às vezes é mágoa, que às vezes a gente guarda no coração. E eu tinha uma mágoa desse meu ex-namorado que me abandonou quando eu estava passando pelo processo da enfermidade, né? Sim. Ele me abandonou, me humilhou e eu guardei aquilo para mim. Entendi. E aquilo me fez mal, né? Aquilo abriu portas, né? Para que demônios entrassem também na minha vida. E para sair foi difícil enquanto eu não liberei o perdão. Só consegui ser liberta depois que eu liberei o perdão. Caramba, Vânia. E hoje você é uma pessoa que se considera liberta. Curada e liberta. Curada e liberta. Hoje, graças a Deus, faz 15 anos que eu sou convertida. Já tive outras experiências, só que dessa vez foi com Deus, né? Foi experiências maravilhosas também, que marcaram bastante a minha vida, que eu amo falar, mas agora não dá realmente. Não, mas por favor, eu quero ouvir. É uma dessas experiências com Deus. Você falou em uma tão forte, né? Do contrário, né? Dessa coisa até que vergonha você passou. Eu tenho interesse. Me fala um pouco de uma dessa com Deus. Na verdade,
Para mim, foi a melhor experiência que eu já tive com Deus, que foi depois que eu passei por esse processo de libertação, que eu liberei o perdão e tudo, e eu parei de se manifestar na igreja, porque eu passei um bom tempo indo para a igreja e todos os cultos eu me manifestava. Caramba! E os pastores oravam, todo mundo orava, expulsava, e no outro dia estava eu de novo. E aí foi quando a pastora me perguntou, tem alguma coisa? Era um negócio que não dependia de você, era uma força maior que a sua. Isso. Aí a pastora disse, não, tem alguma coisa na sua vida, porque a gente expulsa e ele volta, você já aceitou Jesus, isso não pode acontecer, não pode ocorrer, né? E aí ela falou, me conte a sua vida aí que eu quero saber por que isso está acontecendo. E aí quando eu contei a minha vida a respeito da doença, do que eu passei, que fui abandonada, eu ia casar com uma pessoa, a pessoa me humilhou, me deixou, e eu amava demais. E eu estava com muito ódio dessa pessoa. Muito ódio mesmo. Ela está aí a brecha. Você precisa liberar perdão, porque enquanto você não liberar o perdão, vai continuar assim. E eu não queria liberar. Ela fez uma escolha. Você escolhe. E eu disse, meu Deus do céu, eu preciso, né? E aí eu fui orando para que Deus tirasse essa mágoa de mim, até que saiu a mágoa, eu liberei o perdão. E a partir desse dia que eu fiz a oração, liberando o perdão, nunca mais ocorreu isso. E aí foi quando eu tive a experiência que mais me marcou, que foi a experiência com Jesus, que eu estava na igreja sozinha, a pastora me deu a chave da igreja, eu estava passando um tempo lá na casa da minha tia, né? E não tinha nada para fazer mesmo, a pastora disse, toma a chave da igreja, quer limpar a igreja? Eu disse, quero. E aí ela me deu a chave para mim limpar a igreja, ficava bem pertinho da casa da minha tia. E toda a tardezinha, antes do culto, eu pegava a chave e ia lá limpar a igreja. E eu aproveitava que tinha aquele ambiente lá só para mim, ela me liberava para colocar lá um louvor e tudo, eu ficava à vontade. Sim. E eu colocava o louvor, limpava, depois que eu limpava, disse, agora eu vou tirar o meu tempo de oração. E eu me ajoelhei para orar. E na hora que eu estava orando, eu senti assim a presença de Jesus, que eu digo que era como se eu estivesse vendo ele em carne e osso. Nitidamente, sabe? Eu estava sentado na cadeira do lado e eu vi ele sentado numa cadeira de frente à minha. E na hora que eu senti isso, foi a primeira experiência com Deus que eu tive na minha vida. Na hora que eu vi isso, eu fiquei muito emocionada, comecei a chorar. Eu estava ajoelhada, me levantei, sentei, fiquei lá na cadeira chorando aos prantos. E ele sentado assim como você, assim, de frente para mim, olhando, me observando. E eu chorando desesperadamente, porque imagine a unção, o ambiente, estava numa atmosfera celestial. Muito bom, parecia que eu estava nas nuvens. E aí, ele veio na minha direção, se levantou e veio caminhando lentamente. Chegou bem na minha frente, assim, ficou em pé, olhou para mim e disse só uma frase, mas que me marcou. Ele disse assim, eu lhe amo muito. Durante todo aquele tempo que você estava em cima de um leito, eu nunca lhe deixei só. Para quem não acreditava em Deus e saber que ele estava comigo, mesmo quando eu não acreditava nele, aquilo ali me marcou. E na época que eu fiquei internada, eu fiquei muito tempo só. Minha família não tinha tempo para mim. Ninguém ia me visitar nas visitas. Eu ficava sozinha e muitas vezes eu chorava e dizia, meu Deus, parece que ninguém me ama, todo mundo me abandonou. E ele estava lá, quando todo mundo me abandonou. E aí ele falou isso. Ele falou isso para mim. E eu, meu Deus, eu fiquei tão feliz, e tudo que eu queria era abraçar ele. Eu me levantei para abraçar ele. Mas sabe aquela coisa que parecia que estava passando um choque elétrico no meu corpo todo? Sim. Era como se estivesse passando um choque elétrico no meu corpo, porque eu não tinha nem força nas pernas, parecia que eu estava sem perna. E eu tentei me levantar para abraçar ele. E na hora que eu tentei fazer isso, eu caí deitada no chão, porque eu não tinha força. Meu corpo parecia que estava na nuvem, né? E aí foi quando eu caí, ele colocou a mão sobre mim, ele se abaixou lentamente, pôs a mão sobre mim. E na hora que ele fez isso, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Amém. Comecei a falar novas línguas e fui batizado. E aí ele se levantou e foi se afastando. E na hora que ele foi se afastando, estava tão bom, tão maravilhoso. Senhor, não vá, está muito bom, não vá. Eu fiquei desesperada e ele foi se afastando. E eu sabia que ele tinha que ir. E aí eu falei, antes de o senhor ir, me dê uma palavra. Ele falou para mim, Colossenses 3:10. Eu não conhecia nada da palavra, porque era nova convertida. Colossenses 3:10. Isso. O que é que diz? Ele diz assim, vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que ele criou. Eu não conhecia essa palavra, né? Não conhecia a Bíblia, porque era nova convertida. E quando ele falou isso, eu ainda fiquei um bom tempo lá deitada no chão, na unção, esperando a unção passar. E eu pensando, meu Deus, o que quer dizer Colossenses? Eu querendo me levantar, né? Quando eu senti o alívio, corri lá, peguei a palavra e dizia isso. Eu não tinha muito conhecimento da palavra, não entendi muito, né? Hoje eu entendo o que quer dizer, sim, né? Que ele quis dizer que eu estava me revestindo dele, eu estava me revestindo do Espírito Santo,
que antes desse versículo ele fala que a gente abandonou uma vida de pecado, uma vida disso, ele fica falando os tipos de pecado, né? E hoje você se revestiu do novo homem, se revestiu do Espírito Santo, né? Hoje eu sou uma nova criatura. Então, para mim, isso foi maravilhoso. E foi a partir daí eu passei a ter fé em Deus, não tem como não ter, e a gente tem que usar a fé para tudo, né? Que bênção. Vânia, sinceramente, essa parte, vamos chamar de parte B, aí eu fiquei muito feliz, porque eu particularmente creio também no poder de Deus e na conversão. Eu creio que Deus pode fazer o impossível e milagres. Essa experiência sua foi antes do transplante? Antes do transplante, bem antes. Você, dessa convicção, desse aumento da sua fé até o transplante, você imaginava que alguma coisa pudesse acontecer, tipo o transplante que você passou? Não imaginava, porque Deus sempre nos surpreende. Então, a gente nunca imagina, né, algo tão bom assim, porque Deus disse que Ele sempre vai nos surpreender. Eu imaginava que talvez eu fosse tomar a medicação, ia fazer tratamento, ia ter a melhora, e o que não ocorreu, né? E aí veio o desânimo. Sim. Só que logo depois, quando eu vi que os tratamentos não estavam funcionando e que talvez eu fosse fazer uma cirurgia, eu disse, não, agora eu vou ter que usar a fé. E aí foi quando eu passei a usar a fé também. E eu comecei a declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E eu comecei a declarar, disse, não, Jesus levou minha dor, então eu não aceito dor. Quando vinha a dor, eu disse, não, Jesus me curou. Ele levou minhas dores, minhas enfermidades, eu sou curado. Mesmo diante da dor, dizia, não importa o que eu esteja vendo, o que importa é o que eu creio. E eu creio que eu sou curado. E eu fui melhorando gradativamente. O que o remédio não estava fazendo efeito, a palavra de Deus fez. Boa. E eu fui melhorando. Foi quando depois surgiu o transplante, né, que também trouxe essa bênção para mim da melhora ainda realmente mais definitiva. Sim, definitiva. O transplante pode ser considerado como uma grande bênção de Deus também. Foi, com certeza. Deus usa a medicina também, né? Para curar, Ele dá sabedoria aos homens. Você conheceu o Dr. Manuel Álvaro nessa ocasião do tratamento, não foi assim? Não, eu já tinha conhecido o Dr. Manuel Álvaro já há bastante tempo, já há alguns anos. Eu estava fazendo tratamento, ele que estava passando os tratamentos para mim, porque ele é especialista no intestino. Isso, dos imunossupressores, eu tomei vários e quando não dava certo ele passava outros. Foi ele que estava me acompanhando todo o processo. Já por algum tempo que já estava me acompanhando e ainda está, né? Até hoje. Até hoje. Isso. Muito bom. Vânia, eu geralmente faço uma pergunta que os convidados, né, do TheCast, na sua trajetória de vida, você já falou aqui em momentos extremamente difíceis, né? Eu acho que talvez, você já até respondeu essa pergunta, mas momento sombra seu, o dia mais difícil da sua vida, assim, que você possa lembrar, qual foi? O dia mais difícil da minha vida foi quando eu me vi em um leito de um hospital, né, enferma, com bastante dor, debilitada, e às vezes não podia nem ir ao banheiro só, precisava de alguém ao meu lado e não tinha ninguém. E a maioria das pessoas tem uma família grande, mas a maioria trabalhava e não tinha muito tempo de estar comigo também. E eu me via só, e nesse tempo teve uma hora que eu cheguei até em tirar o soro que estava em mim e pular da janela do hospital que eu estava, que era o quarto andar, se eu não me engano. Você pensou em tirar o soro e pensou em pular? Pensei em pular, porque eu achava que ninguém me amava, que ninguém se importava comigo, que tinha me lançado lá no hospital como um indigente e estava só esperando eu morrer. E como eu não estava vendo também a melhora, eu pensei nisso. Mas eu pensei nisso porque eu não tinha Deus ainda. Não conhecia Deus. Não conhecia o amor de Deus. Isso. Caramba, é um momento difícil mesmo. Foi bem difícil. Vânia, mas na nossa vida também tem um momento luz, né? Um momento que você pode considerar também, um momento bom, um dia maravilhoso, um dia que se destacou de tão bom que foi na sua vida. Qual foi? Olha, momento bom também tem vários, né? O nascimento da minha filha, o meu casamento, teve vários, mas eu acho que nenhum momento se compara o dia que a gente se torna uma nova criatura, o dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Eu acredito que para o ser humano, esse é o melhor momento da nossa vida. Então, para mim, esse foi o momento luz. E realmente, um momento luz. Estou muito feliz com a sua fala. Não sei se você tem, Vânia, mais alguma coisa sobre... essa história do transplante era muito profunda, né? Acho que tiveram vários momentos, mas aí você já deu para resumir, até você ter feito o primeiro e o segundo, e hoje está aqui, ao que me parece, né? Pelos seus olhos, a gente percebe que você está feliz e com saúde.
né? Bastante. Eu fiz o transplante já pela segunda vez, como eu falei para você, eu estava nas crises, quando eu fiz já o segundo, estava começando as crises devido a essa desregulada que deu, mas aí eu fiz o segundo e eu já senti logo, imediatamente, a melhora, e senti realmente que está fazendo diferença. Minhas fezes, digamos assim, que já está quase que normal, né? Sim. Quase que formada, porque, como eu falei, quem tem doenças inflamatórias intestinais é difícil ter um cocô normal, e já está ficando, as dores passou, e eu estou sem medicação também, nenhuma, então isso é muito bom, né? Hoje você não está tomando medicação alguma? Nenhuma. Inclusive, foram 21 pacientes que fizeram esse transplante depois de mim, já 21 pessoas fizeram. E dessas 21 pessoas, só 4 voltaram a tomar medicação depois do transplante. Então, isso é algo muito bom, né? Significa que esse processo do transplante veio para ficar e vai ajudar muitas vidas. Acredito que sim. Ainda está em processo de pesquisa, mas tem trazido resultado muito positivo. Olha aí, doutor Manuel Álvaro, um abraço para você. Está aí o fruto do seu trabalho, junto com a equipe, óbvio, né? Toda uma equipe. E que tem contribuído, e tem aqui um exemplo claro, né, de uma vida que está aqui muito grata, e espero que muitas outras também possam, né, ter essa oportunidade de se tratar, de se cuidar através de um trabalho, né, que alguém, junto com a equipe, tem empreendido para fazer. Gostaria de deixar, Vânia, a você a palavra para você fazer os seus agradecimentos, suas considerações, dizer mais alguma coisa de repente sobre esse tema que a gente de repente deixou de falar. Fique à vontade, por favor. Olha, agradecimento. Eu agradeço muito, doutor Manuel Álvaro. Aonde eu chego, assim, quando eu vou para as consultas, eu falo dele para todo mundo, assim, comento de quanto ele é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu vejo, assim, o cuidado que ele tem com os pacientes. Eu já passei por muitos médicos, né? Por muitos profissionais da saúde, porque eu passei muito tempo doente, de hospital em hospital. Mas nunca encontrei ninguém, assim, primeiramente com o conhecimento que ele tem na área. Assim, já passei por alguns, mas com o conhecimento que ele tem nesse quesito aí de transplante, de doenças inflamatórias intestinais, ele tem bastante conhecimento, e eu vejo que ele está sempre em busca de mais conhecimento. Então, verdade, isso é muito bom para a gente, porque a gente sabe que está com uma pessoa que tem conhecimento do assunto. E não só isso, a forma que ele trata os pacientes, sabe? É diferente. É muito diferente. A forma que ele trata os pacientes, eu vejo isso nele também, eu admiro bastante, é uma pessoa que eu admiro muito. Ele e a esposa dele, doutora Eliana Almeida, também eu tenho uma consideração muito grande, e eles fazem um trabalho já que cada vez mais crescente, né? E tem muitos anos aí na medicina, isso. É uma experiência muito boa. E a equipe dele também, toda a equipe, sabe que parece que foram pessoas selecionadas para estar ali. Porque não há o que falar de ruim, sabe? Porque a equipe toda são pessoas maravilhosas. Trata a gente assim de uma forma que deixa a gente mais tranquilo. Muito bom. Quero lhe agradecer pela coragem. Você é muito destemida. Realmente é um tema que nem todo mundo teria essa. E você foi completa nesse momento aqui do episódio, porque além de você contar a sua história do transplante, você deu o seu testemunho também, que por mim, muito bem-vindo. Eu fiquei muito contente, porque sei que isso vai chegar a alguns corações. Tem alguém, tem alguma vida que estava ou estará precisando ouvir essa sua palavra. Ok? Muito obrigado. De nada. Para mim foi um prazer imenso participar, né? Inclusive, algumas pessoas falaram, você vai ter coragem de falar sobre isso? Eu disse, por que não? Não é nada demais, e outra vai trazer esperança para um monte de gente que possa estar com essa doença e sabe que futuramente vai ter um transplante que pode trazer a cura ou a remissão da doença. Eu disse, por que não falar? Eu tenho que falar mesmo. Muito bem, dá de graça o que recebeu de graça, né? Isso que é a bênção mesmo. de Deus. Isso. E a você que nos segue, nos acompanha aqui no TheCast, nossos agradecimentos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.